gravar um vídeo rápido aqui para vocês num formato que talvez eu vá adotar mais vezes e até para efeito de informativo para alguns dos clientes do Pacheco e Reis Advogados. Eu vi essa decisão ontem e a decisão ela é extremamente problemática, ela afeta uma quantidade incontável de empresas e de pessoas que atualmente se valem do regime de compensação em matéria tributária. Tá? O que geralmente acontece na prática? Empresas que recolheram um determinado tributo indevidamente, e muitas vezes quem declara que o tributo foi recolhido indevidamente é o próprio Supremo. Tá? Dá um exemplo clássico aqui, exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Afetou uma infinidade de empresas no país inteiro, né, ao longo do tempo, e o Supremo declarou que era inconstitucional e está correto, porque basicamente estaria incidindo imposto sobre imposto. Isso é deletério, né, para efeito de capacidade contributiva e tudo aquilo que a gente entende crível em matéria tributária. O que o Supremo decidiu nessa decisão aqui da Conjur? E a notícia ela tem um problema conceitual, porque ela fala assim, restituição administrativa de indébito deve seguir regime de precatórios, diz a STF. Isso não é a realidade do que de fato essa decisão implica. Essa decisão ela acaba com a possibilidade de compensação em matéria tributária, tá? Porque aqui ele vem falando que, com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal reformou um acórdão do TRF3 que havia reconhecido a possibilidade do pagamento desses indébitos por via administrativa, ou seja, sem que fosse observado o regime de precatórios. Não foi isso que foi decidido. O que o Supremo disse é a impossibilidade de, antes de exaurir o procedimento dos precatórios, que o contribuinte compense o seu crédito tributário com dívidas fiscais. Quando a gente entra com uma ação para recuperar imposto, o indébito, quando o judiciário reconhece que a pessoa pagou o imposto de forma indevida, isso acontece com o trânsito em julgado da sentença que declarou o indébito. A partir desse momento, você já tem um crédito contra a Fazenda Pública. Pode ser a União, pode ser os estados, pode ser os municípios, né? Um desses aí vai ser o seu credor. E a partir do momento que você tem um crédito com a Fazenda Pública, o que o contribuinte passa a fazer? Eu tenho um crédito com a União, com o governo federal. Ao invés de eu pagar imposto de renda da minha empresa, imposto de renda da pessoa jurídica, ao invés de eu pagar contribuições, por exemplo, PIS, COFINS, eu passo a abater aquilo do meu crédito. Vamos supor que eu tenho um crédito de R$1 milhão. Ao invés de eu pagar lá, vamos supor, 20 mil de contribuições sociais, eu vou abatendo aquilo do meu crédito que eu tenho com a União até acabar o meu crédito. Consequentemente, evidentemente, esse crédito acabando, a gente não se fala em precatório, porque é uma opção do contribuinte. O regime de precatório não é uma forma de pagamento. É também, sim, uma forma de pagamento, mas é a fila que o contribuinte tem que aguardar para receber o seu crédito em papel moeda, né, em dinheiro. Isso não significa que o crédito passe a existir apenas quando você vence a fila. Vencer a fila de precatório significa que chegou a sua vez de receber em dinheiro. Né? Mas o contribuinte poderia fazer uma opção diferente, que é a compensação, que não é nenhuma regra só do direito tributário, é uma regra também do direito civil. Quando duas pessoas têm, se eu devo o meu sócio Emanuel R$1.000 e ele me deve 500, na verdade eu só devo ele 500, porque as dívidas se abatem. É sempre assim, né? Com essa decisão, e aí com todas as vendas, a ministra Rosa Weber, né, que foi a relatora do caso, eu falo assim, a decisão a gente sempre tem que discutir, né? O Supremo erra também, mas numa sociedade civilizada como a que nós vivemos, nós optamos viver em um Estado de Direito onde quem tem a última palavra é o Poder Judiciário. Não significa que tudo que o Poder Judiciário faça está correto. Esse é um caso que, a meu ver, o Supremo erra. Né? Se a gente abre aqui, por exemplo, ó, o voto da ministra Rosa Weber, tem aqui uma ementa, né? Eu vou direto no voto. Olha o que ela fala, olha o escopo da decisão. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento da taxa da Siscomex, até aí está tudo certo, e para reconhecer o direito da impetrante a compensação de valores indevidamente recolhidos a este título, desde o quinquênio anterior à data da impetração, e devidamente comprovados perante a autoridade administrativa. Basicamente, o que as instâncias ordinárias fizeram? Reconheceram que a cobrança da tal taxa da Siscomex é indevida, ok, e autorizaram o contribuinte a fazer compensação. O escopo do processo está aqui. Foi do processo, eu digo, do recurso extraordinário que foi julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Esse é o escopo da decisão, saber se isso está de acordo com a Constituição. E o que a ministra Rosa Weber chegou, em conclusão, eu só queria passar por duas questões aqui que foi o que a Procuradoria da Fazenda Nacional alegou nesse processo. Falou de contrariedade a duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, porque essa interpretação possibilitaria que o contribuinte impusesse a União e transformando o mandado de segurança em substitutivo de ação de cobrança, passando a produzir efeitos patrimoniais com relação ao período pretérito. Ressaltou ainda que esta Corte, em sede de repercussão geral, assentou a obrigatoriedade do pagamento mediante precatórios dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. Aqui eu até entendo que nós teremos um problema, e isso já foi discutido internamente aqui no escritório, que é se é possível, através de um mandado de segurança, a gente pedir uma repetição de indébito.
seja através de compensação, seja através de precatório, independente de como o contribuinte iria receber esse crédito. Tá? Por quê? O mandado de segurança, conforme a lei define como será o procedimento do mandado de segurança, ele se presta tão somente a você sanear um ato coator, um ato ilícito produzido por uma autoridade pública, seja federal, estadual ou municipal. O objeto do mandado de segurança, a rigor, ele se esgotaria com o saneamento do ato ilícito. E a questão de se vai devolver o dinheiro, qual que é o cálculo do indébito que tem que ser discutido, a meu juízo, de rigor técnico, a gente poderia falar que a gente precisaria de um segundo processo, uma ação de cobrança, como diz aqui a Procuradoria da Fazenda Nacional, para a gente discutir o indébito. Eu estou de acordo com isso. Só que o Supremo foi muito além. O Supremo foi muito além. Se a gente joga aqui de novo na matéria da Conjur, olha a tese que ficou sedimentada com esse julgamento. Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. O Supremo foi muito além. Aqui ela fala de restituição administrativa, mas essa restituição administrativa não existe, porque é como se o contribuinte fosse lá e recebesse diretamente fazendo um bypass do sistema de precatórios. Não é isso que acontece. O contribuinte que tem um crédito constituído por sentença definitiva passada em julgado, ele passa a fazer compensação. É uma opção dele não aguardar a fila de precatórios para receber. O Supremo colocou um ponto final nisso. Não será possível, a partir de então, compensar créditos, seja com a União, seja com os estados, seja com o município. O contribuinte obrigatoriamente vai precisar aguardar o seu precatório ser pago, chegar a sua vez na fila. Aí nós temos um outro problema, né? Porque recentemente, até no governo anterior, aprovou-se uma emenda constitucional, ficou conhecida como o famigerado golpe dos precatórios, porque o governo federal empurrou com a barriga o pagamento das suas próprias dívidas, né? Já existia um aprazamento para pagamento de determinadas dívidas e isso foi rolado para frente, né? Ou seja, com isso aqui, o Supremo Tribunal Federal ele consegue aumentar a arrecadação do governo federal hoje, agora. Por quê? Porque os contribuintes que estavam compensando não vão poder compensar mais e, portanto, vão ter que voltar a efetivamente pagar impostos e joga um problema lá para frente. Porque o que estava sendo compensado aqui vai virar crédito que a União tem que honrar lá na frente. O que a gente tem que verificar agora é se lá na frente não haverá novamente uma nova emenda constitucional para empurrar com a barriga novamente as dívidas federais, né? E a gente fica rolando a dívida pública nas costas sempre do contribuinte. Então, extremamente complicada a decisão do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão em plenário virtual, então não foi televisionada, né? Teve pouca cobertura, mas uma decisão que gera impacto aí, muito impacto para as empresas, inclusive para clientes nossos aqui do escritório. Eu gostaria de compartilhar a notícia com vocês. Obrigado pela atenção de todos, todo mundo que acompanhou o vídeo, inscreve no canal aqui do Pacheco Reis, deixa dica de vídeos para a gente fazer aqui nos comentários aqui embaixo, e até a próxima.